Qual que é outro benefício, vantagem de previdências privadas? Então, lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem PGBL e VGBL, que são tipos de imposto de previdências. E aí a gente tem dois tipos de tabelas de imposto de renda. Então, a gente tem essa escolha primeiro de VGBL e PGBL, depois a gente tem essa escolha entre tabela progressiva e tabela regressiva. Tá? Então, vamos primeiro falar, tem vantagem para tudo, tem que entender qual que faz sentido para você, para o seu momento, e o que você espera no futuro, tá? Para a tabela progressiva, qual que é o benefício? Ele vai ter um benefício se você pretende, no futuro, no seu eu do futuro, fazer retiradas mensais, e essas retiradas mensais, ela tem um valor baixo, tá? Como assim? Vamos supor que você está investindo na previdência privada com o intuito de, no futuro, ela te pagar uma renda mensal, como se fosse uma renda do INSS e tudo mais. Então, o objetivo no futuro é de renda mensal. Se essa renda mensal ela for um valor baixo, abaixo de 2,5, né, de 2,2 mais ou menos, aí é vantagem. Por exemplo, se for uma parte da sua remuneração mensal no futuro, e ela foi abaixo de 2,2 mil reais, vale a pena. Por quê? Porque você não vai pagar imposto nas retiradas. Tá? Agora, se você fizer a tabela progressiva e você for fazer retiradas mensais só desse benefício, só dessa previdência, com valores maiores do que 4.000, por exemplo, você vai pagar o maior imposto de renda por retirada. Então, cada vez que você for retirar o dinheiro da Previdência, você vai pagar 22,5% em cima da retirada. Então, é um valor muito alto. Tá? Então, qual que é a maior vantagem, então, de tabela progressiva? É para quem vai fazer retiradas no futuro num valor baixo. Então, aqui eu coloquei como que é essa tabela progressiva, tá? Então, se for retiradas mensais até 2.260, mais ou menos, você não paga imposto. Então, isso é muito bom, tá? A gente sempre tem que buscar os maiores benefícios. Então, se você, por exemplo, está comprando uma carteira que você tenha, eu vou ter, por exemplo, ações que vão me pagar uma remuneração, fundos imobiliários que vão pagar uma remuneração, ativos internacionais que vão pagar uma remuneração. E essa previdência for só uma parte da composição da sua remuneração mensal e ela for em torno de 2.000, vale a pena, tá? Agora, o que não vale a pena? Quando começar a subir. Então, até 7,5 eu acho que ainda vale a pena, que é um valor interessante. Então, ó, de 2.259 a 2.826 de retiradas mensais, vocês vão pagar 7,5% de imposto de renda, tá? Ainda está ok na minha visão. Então, a retirada é o valor por retirada, tá? Agora, de 2.000 a 3.000, você já paga 15%, que começa a ficar alto, e acima de 4.000, que é o comum, assim, o custo de vida tem aumentado, então provavelmente seu custo de vida vai ser maior. Então, se a única fonte de renda for a previdência e for retiradas acima de R$ 4.600, vocês vão pagar 22,5. Na minha visão, é muito caro, não valeria a pena a tabela progressiva, tá? Então, lembra, só para reenfatizar, tabela progressiva, então vale a pena se você for considerar no futuro retiradas mensais em valores pequenininhos, tá bom? E qual que é a outra tabela que a gente tem? Que é a tabela regressiva, que é o contrário da progressiva. Então, a tabela regressiva ela vai caindo a porcentagem de imposto de renda ao longo dos anos. Então, você faz o investimento hoje.
Em até 2 anos, se você fizer uma retirada em até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda, bastante. De 2 a 4 anos, você paga 30%. De 4 a 6 anos, você paga 25%. De 6 a 8 anos, você paga 20%. De 8 a 10 anos, você paga 15%. E acima de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto de renda, tá? O que que isso significa? Então, se você tem planejamento a longo prazo de construção de carteira, que é realmente a questão da previdência privada, já contando que você vai fazer o investimento e só vai retirar depois de 10 anos, a tabela regressiva vale a pena para vocês, porque vocês vão pagar o menor possível de imposto de renda, que é 10%. Então, só como base de comparação, a tabela regressiva de investimentos de renda fixa, por exemplo, depois de 720 dias, dá em torno de 3 anos, ela é 15%. Então, a gente está falando aqui que a gente vai pagar menos do que isso, a gente vai pagar o menor imposto possível, que são esses 10%. Mas tem um pedágio, que são esses 10 anos. Então, você investe agora e só depois de 10 anos que você vai poder ter esse benefício de ter o menor pagamento possível de impostos, tá? Então, é bem para planejamento mesmo. Vocês estão começando agora, vale a pena? Eu vou deixar esse dinheiro por mais de 10 anos? Por isso, assim, que todo o investimento a gente precisa analisar muito bem qual que é o destino certo, porque o prazo faz toda a diferença, e nesse caso é por questão dos impostos, tá? Então, tabela regressiva. Então, você pode fazer retiradas tanto mensais quanto retiradas em valores totais. Você quer, por exemplo, fazer o resgate total do investimento. Se for acima de 10 anos, 10%, a menor tabela possível. Muito bom.